Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para mais uma videoaula sobre a lição bíblica da Escola Dominical. O tema de hoje que estaremos pensando, estudando, é sobre a batalha espiritual e as armas do crente na lição de número 13. Passamos aí um trimestre maravilhoso, aprendendo diversas coisas, palavras, ensinos, dentro da carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, para a nossa edificação espiritual. Desta feita estaremos pensando então sobre a batalha espiritual que cada crente enfrenta. É bem verdade que a igreja do Senhor é chamada de igreja invisível, pois incorpora todos os crentes, desde o Antigo Testamento até o tempo presente, aqueles que ainda hão de se converter. Igreja invisível. Também envolve o termo igreja militante, ou seja, estamos em ação, estamos em atividade. Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nós damos continuidade ao desfazer as obras do diabo, aquilo que o diabo tem feito, aquilo que o diabo tem tentado contra as pessoas, fazer as pessoas perderem a salvação e assim por diante. E a nossa missão é justamente resgatar, trabalhar em prol da salvação de outros e fazendo o que é a vontade de Deus. Logo, estamos em batalha espiritual. Então, quando um crente diz assim, eu não tenho batalha espiritual, eu não tenho qualquer batalha com ninguém, não tenho qualquer inimizade, a minha vida é uma vida de paz. É de se estranhar, porque se imagina que aquele que milita a boa milícia, como diz Paulo a Timóteo, ele vai estar em batalha, ele vai estar em guerra. Em guerra com quem? Nós sabemos que a guerra, conforme Efésios 6, onde se baseia a leitura bíblica em classe desta lição, Efésios capítulo 6, versículo 11, textual: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. É bem verdade que o diabo ele arma ciladas, ele age de uma forma astuta 24 horas para derrubar os crentes, para escandalizar o evangelho, para fazer as pessoas perderem a salvação, para que o nome de Deus não seja glorificado, exaltado. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele fala sobre esta guerra, sobre esta batalha espiritual que nós estamos a enfrentar. E nesta lição, então, estaremos pensando justamente sobre as armas espirituais, como que o crente pode estar preparado para enfrentar toda e qualquer batalha, sobre este campo, propriamente o campo espiritual, e sobre quais são as armas indispensáveis ao crente. Então, durante esta carta, a carta de Paulo aos Efésios, aprendemos diversas coisas, como deve ser a conduta do crente em relação à família, em relação ao próximo, o desejo de Paulo para com a igreja de Efésios, que Deus abençoasse, fortalecesse, enchesse do poder. E nesta última parte, neste último capítulo, nós estaremos pensando justamente sobre esta batalha. Paulo fazendo alusão às armaduras, a vestimenta de um soldado romano. Paulo começa a citar coisas que nós devemos ter para enfrentarmos o nosso inimigo, aquele que luta. E ele vai dizer que as nossas armas são espirituais. Paulo também escreveu na igreja de Corinto, ele diz que nossas armas não são humanas. Logo, isto mostra uma dependência que temos de Deus. Deus nos capacitando, Deus sendo o nosso Senhor, o Senhor da nossa guerra, com certeza venceremos toda e qualquer dificuldade. Então, já para a nossa reflexão, qual é a batalha espiritual que você está enfrentando? Talvez você possa dizer, mas eu sou obrigado a enfrentar uma batalha, eu sou obrigado a criar uma inimizade com alguém? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você se declara inimigo do diabo, inimigo das obras do diabo, então automaticamente nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, porque nós estamos dentro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, entre os irmãos, há uma paz, há uma comunhão, assim se espera daqueles que são crentes. Mas em relação ao inimigo das nossas almas, há uma batalha constante. Então, logo que se imagina, o que se espera, é que o crente esteja preparado para esta batalha. No livro A Arte da Guerra,
nós aprendemos lá que nós não devemos ignorar os ardis do nosso inimigo para que possamos vencer o nosso adversário. Dentro de uma visão cristã e dentro desse capítulo 6 de Efésios, vamos entender que se o crente ignorar, deixar de usar as armas espirituais, deixar de estar preparado nesse campo de batalha, com certeza ele vai perder essa guerra. Então o que se espera é que o crente esteja preparado para poder guerrear. E o primeiro preparo, o que se espera inicialmente do crente, que ele esteja fortalecido no poder do Senhor. Ou seja, é no poder do Senhor que vamos vencer qualquer batalha. Não é na nossa própria força, não é na nossa própria sorte, não. É na força do Senhor. Paulo, além das armas que ele espera, que ele deseja que os crentes em Efésios usassem, nós também, que esta carta se aplica a nós, se espera que todo aquele que se diz crente, servo do Senhor, esteja vigilante em toda oração e súplica. Vigilância não se fala de um cargo profissional, ser vigilante, mas se fala no campo espiritual de estarmos atentos, estarmos alerta, como um soldado, um atalaia que está na torre, ele está atento em relação às batalhas que vêm em relação ao povo de Deus, também em relação à vida dele. E nessa vigilância, estar vigilante, Paulo vai dizer que nós devemos estar com toda a oração e súplica. Oração, Paulo já vai dizer também na carta aos Tessalonicenses, que devemos orar sem cessar. 24 horas, não é necessário uma oração de 24 horas de joelho, ou uma oração o tempo todo com as mãos levantadas, com os pés encurvados, não. O que se espera é que o crente esteja em comunhão com Deus, na oração com Deus, ligado, e nesta oração e nesse diálogo com o Pai, esteja vigilante. Até porque, como vamos entender as astutas e ciladas do nosso adversário se não estivermos ligados espiritualmente, uma vez que a batalha se dá no campo espiritual? Há um costume nas igrejas pentecostais que se diz assim, há um peso espiritual muito grande, há uma guerra espiritual muito grande. É uma realidade. Nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante de uma batalha espiritual, que se espera então que nós estejamos vigilantes, preparados para vencer as astutas e ciladas do nosso adversário. Então a primeira regra que se espera de um crente que queira vencer é conhecer qual é o teu campo de batalha espiritual, contra quem ele vai estar guerreando. Primeira coisa que vale entender aqui, conforme Efésios capítulo 6, que a nossa batalha não é no campo humano, não é contra as pessoas, não é contra o nosso próximo ser humano, mas é no campo espiritual. Logo, estamos envolvidos nesta batalha. E nesta batalha, nós temos um arqui-inimigo que se chama Diabo, também conhecido como Satanás. Interessante pensarmos que, embora estamos debaixo da proteção do Altíssimo, ao nosso redor os anjos do Senhor se acampam, ainda há um alerta. Olha só que o apóstolo Tiago vai colocar, que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, tentando achar quem possa atacar. Logo, a exemplo daquilo que o pastor Silas Malafaia em seu sermão ele fala, que quando uma ovelha se desgarra do bando, fica muito vulnerável para que o inimigo possa atacar e ganhar. Mas quando se anda a uma harmonia entre um grupo, entre um bando, fica difícil o inimigo atacar. Nesses tempos de pandemia, por exemplo, muitos crentes não estão cultuando, não estão se reunindo congregacionalmente e muito menos estão em comunhão com Deus em casa. Estão totalmente desgarrados, ou seja, estão totalmente vulneráveis, ao ser atacado pelo inimigo, pode ser vencido. Então, é bem verdade que quem está desgarrado pode ser facilmente vencido. É necessário entender então que há um conflito muito grande contra o reino das trevas, ou seja, nós estamos guerreando, não é contra qualquer pessoa, contra qualquer ser, são seres espirituais da maldade, potestades, São poderosos, são malignos, são astutos. Algumas pessoas erroneamente pensam
que o diabo não tem qualquer poder ou qualquer ação contra a vida do crente. Isto é um erro, porque os anjos caídos, os demônios, o diabo, eles são poderosos. Eles não são todo poderosos como Deus é, mas são poderosos. E eles agem 24 horas sem qualquer descanso para poder vencer aos crentes, para poder vencer aqueles que fazem a vontade de Deus. Então é interessante pensar que a nossa luta é contra seres poderosos, inumeráveis. Logo, a nossa luta tem que ser algo real para nós. É algo que nós temos que estar atentos, pois mesmo quando nós não estamos, um exemplo, evangelizando, exercendo algum cargo na igreja ou alguma obra específica na casa do Senhor, ainda continuamos em guerra contra o nosso inimigo. Muitas das vezes somos acobertados pelas orações dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Estamos ganhando batalhas, ganhando vitórias, e às vezes pensamos, como que nós estamos ganhando se nem lutando nós estamos? É porque há pessoas, há irmãos intercedendo por nós. Mas o que se espera? Que as armas indispensáveis para cada crente estejam tão diante deles, na mão deles, neles, revestindo eles, para que eles possam vencer todas as astutas e ciladas do nosso inimigo. A expectativa, a esperança é que cada crente tenha a armadura completa de Deus. Não é a armadura parcial, não é parte da armadura, mas é ela na íntegra, justamente para poder vencer o inimigo, para poder vencer as trevas. Quais são essas armas, então, que se espera que cada crente venha usar? Lógico, Paulo está se baseando aqui em um soldado romano, nas armaduras que o soldado romano carregava, né, para poder então vencer as batalhas, para poder estar pronto de batalha. Mas Paulo pega aquilo que é humano, aquilo que é natural, e faz, né, um apontamento espiritual, esperando que todo crente tenha capacete, espada, couraça, escudo, cinto, sandálias, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. É interessante notar que o crente que ignora o mundo espiritual, que ignora as armas espirituais, pode sim ser vencido. O crente também não pode, de um ponto de vista bíblico maduro, levar tudo, espiritualizar tudo, mas saber que a nossa luta ela é constante. Logo, alguma coisa que parece meramente do campo humano pode ser do campo espiritual, aonde, conforme nós já falamos, o crente precisa estar ligado, atento, em comunhão com Deus, para ter o discernimento espiritual, se aquilo que o cerca, que aquilo que o ataca, é do campo humano ou é do campo espiritual. Interessante que os nossos precursores, os nossos irmãos do Antigo Testamento, mesmo quando estavam lutando contra o diabo, eles não davam guerra, né, davam glória para o inimigo. O que eu quero dizer com isso aqui, deixar como reflexão para você e eu pensarmos? Às vezes, diante de alguma luta que estamos, pensamos, isso é coisa do diabo, mas pode ser Deus permitindo que nós venhamos passar por alguma prova. Nós, às vezes, estamos diante de alguma coisa que achamos que é o diabo, queremos até expulsar o demônio, expulsar o maligno, e pode ser algo da esfera humana. Então, logo, como crentes, precisamos estar de uma forma madura, analisando o que está diante de nós para vencer cada coisa no seu campo, no seu terreno, mas nunca se esquecer que a luta espiritual, ela está diante de nós. Logo, dar crédito ao diabo demais também é complicado. Um exemplo aqui, abrindo parênteses em nossa aula, que às vezes alguém deixa de fazer manutenção em algum aparelho, em algum som, e automaticamente joga a culpa no diabo. Eu não sou aqui advogado do diabo. O que eu quero dizer é que nós precisamos também assumir as nossas responsabilidades e saber que há o campo humano, há o campo, né, espiritual, e onde cada coisa vai ser resolvida dentro do seu campo, mas nunca ignorar os ardis do inimigo. Então, na carta aos Efésios, Paulo deixa essa orientação para que, revestidos do equipamento que vem de Deus, possamos estar preparados para vencer.
E aqui nas armas espirituais, Paulo fala cingidos os lombos com a verdade, que retrata que um cinto que era usado para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz-se referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Logo, o que se espera de um crente é que viva na verdade. Quem é a nossa verdade? Jesus. Não se ache mentira na boca do crente. O crente que vive na verdade, anda na verdade, fala somente a verdade, defende a verdade, com certeza vencerá muitas das suas batalhas. Um outro elemento desta armadura é estar vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, que refere-se o que então? A justiça de Cristo e a retidão do soldado no campo da batalha, na palavra da verdade, no poder de Deus contra as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Ou seja, o crente tem que estar preparado, não é só para atacar, mas também para se defender. Não só para se defender, mas também para atacar. Ou seja, não se espera uma atitude meramente passiva ou ativa do crente, mas que durante o combate, de acordo à necessidade, de acordo à direção de Deus, ele possa combater ou se defender para não perecer no campo de batalha. Um outro elemento também desta arma é estarmos calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Essa sandália que Paulo faz aqui referência, ela era confeccionada em couro, que era uma espécie de meia bota, tinha solas clavejadas para dar estabilidade. Refere-se o que então? A firmeza que o Evangelho proporciona e a aptidão do soldado em testemunhar de Cristo. Ou seja, conforme Paulo diz aos Romanos, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus e a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, que depois do grego. Ou seja, se espera que ao estarmos vestidos e revestidos, não é simplesmente para estarmos imunes aos ataques do inimigo, não. A ideia é que na medida que estamos protegidos, resguardados, possamos avançar na obra do Senhor, possamos ganhar pessoas para Cristo, propagar que Jesus é o Salvador, é o Senhor, anunciando as boas novas. Logo, Paulo também deixa um elemento aqui muito importante para aquele que milita, tomando sobretudo o escudo da fé, que era um elemento, um material retangular, feito de madeira e couro, o escudo que protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários. Olha que interessante. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Contra os crentes que estão desanimados, enfraquecidos na fé, outros saíram totalmente da igreja, outros estão parados dentro da igreja, porque foram caluniados. Interessante que Augusto Cury, ele chega a dizer em seu livro, que nós devemos estar vivendo na inteligência emocional para não deixar se ferir por ninguém. Pastor Luiz Saião, ele chega a dizer que ninguém te ofende, é você que se deixa ofender. Paulo vai dizer aos Efésios que devemos estar com o escudo da fé. Qual era o propósito do escudo? Estarmos protegidos de todas essas afrontas e armadilhas do inferno. Sabe por que o povo de Israel, naquela luta contra o gigante Golias, não teve êxito no primeiro momento para poder vencer? Porque quando o inimigo ameaçou, eles não tiveram capacidade de reagir. Mas Davi, podemos dizer aqui que ele estava protegido com o escudo. Ao ouvir os dados inflamados do inimigo, ele não se deixou intimidar. Pelo contrário, ele foi à luta e venceu na força do Senhor. Assim somos nós. Quando estamos revestidos da armadura, quando estamos protegidos, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, dos dados inflamados do maligno, não vai ser uma ofensa, não vai ser uma calúnia, não vai ser uma crítica, não vai ser um juízo mal feito sobre a sua pessoa, sobre a minha pessoa, que vai nos parar. Pelo contrário, vamos avançar, porque estarmos revestidos nos faz isso. Também Paulo vai dizer um outro elemento muito importante, que é o capacete da salvação, que era pesado, resistente e fabricado com bronze e o ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça.
refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Será que você e eu temos certeza da nossa salvação? Temos convicção que estamos salvos em Cristo e que, embora se Cristo não vier hoje, mas ainda temos certeza da nossa salvação? Se alguém que te perguntar agora, se eu pudesse te ouvir agora, qual seria a sua resposta? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Você tem certeza que Deus existe, que Ele morreu em teu lugar para te salvar? Você conhece minimamente o que está escrito nas Escrituras sobre Cristo? Porque o que se imagina, o que se espera de cada crente é a certeza, é a convicção que Jesus morreu e ressuscitou, que um dia Ele voltará, Ele nos transformará, Ele nos ressuscitará e nós estaremos para sempre com o Senhor. A certeza da salvação não pode faltar para o crente, não pode faltar para o servo do Senhor. Logo, precisamos do capacete para estarmos protegidos. Também é imprescindível que nós tenhamos a arma que é a espada do Espírito. A única arma disponível para a defesa contra o inimigo, para ataque. Olha que interessante. A arma aqui podemos dizer que é um termo grego, identificado como uma espada curta. Significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. O nosso enfrentar, a nossa batalha, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é a longa distância, mas é pessoalmente. Paulo chega a dizer aos Romanos, fazendo uma paráfrase aqui, Romanos 7, que ele estava numa luta constante contra si mesmo. O bem que ele queria fazer, isso ele não fazia, mas o mal que estava sempre a fazer. A nossa luta, ela é primeiramente pessoal, ela é primeiramente no campo humano. Logo, nesse campo, precisamos estar com a arma, que é a palavra de Deus, inspirada, penetrante, que vai até a divisão da alma e do espírito, para vencermos as ciladas do inimigo, para resistirmos, para destruirmos as fortalezas de Satanás. Logo que se espera que o crente leia a Bíblia diariamente, reflita, medite na palavra diariamente. Não é meditar na palavra só quando for pregar, quando for ensinar, é para viver a palavra. O escriba Esdras chega a dizer que ele primeiramente propôs no seu coração buscar a lei do Senhor para viver, praticar e por último ensinar. Nós temos uma falha no meio cristão, que nós só procuramos a Bíblia para dar uma saudação, fazer a leitura introdutória, trazer a palavra final, trazer um ensino, sendo que a palavra de Deus deveria ser primeiramente alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida, defesa pessoal para nós vencermos o inimigo. Vai lembrar que Jesus, lá no deserto, quando ele vence o diabo, quando ele vence na tentação, ele diz assim, está escrito. Em nenhum momento Jesus diz, eu acho, vou chamar o pastor, vou chamar fulano ou beltano para consultar, não. Ele tinha palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Ele tinha palavra, então ele dizia, está escrito, segundo as Escrituras. Eva perdeu a batalha lá no jardim, porque quando o inimigo usou a palavra contra ela, ela não conseguiu, entender e rebater esta palavra, pelo contrário, deixou-se enganar. Jesus, ele também foi tentado na palavra e com várias coisas da vida humana, mas ele venceu na palavra. Logo, a leitura da Bíblia tem que ser algo constante, tem que ser algo prazeroso para nós, e venhamos entendê-la, venhamos compreendê-la. Não é simplesmente decorar, mas é amá-la, é vivê-la, ter essa espada continuamente na nossa mão. Volto a dizer, não é só para pregar e ensinar, mas também para guerrear, para se defender diante das astutas do inimigo. Que esta revista, que este trimestre tenha sido de grande valia para a sua vida. Reflita, faça uma recapitulação de todas as lições deste trimestre, todos os capítulos abordados da carta aos Efésios. O mais importante que é só o entender, o compreender o que está escrito, é o praticar aquilo que está na palavra do Senhor. Que estejamos prontos para esta batalha, preparados, revestidos e vestidos com as armas espirituais. E estando na direção de Deus, seremos então inabaláveis, seremos então pessoas
fortalecidos no Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Deixe aí o seu comentário neste vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição, marque lá no sino para que você receba notificações dos próximos vídeos. E eu espero, no próximo trimestre, estar junto aí para colaborar e abençoar a sua vida. Amém? Deixe aí a sua sugestão também, ok? Continue orando por nós. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Fica com Deus.